Uma satisfação recebê-los para mais um Fale Direito. Eu, Alexandra Berto, e o meu colega advogado, Dr. Abidnego Teixeiras, estamos aqui hoje com duas personalidades. O sorriso na minha cara já diz tudo, né? Eu estou recebendo aqui nada mais do que o ex-presidente da Caixa de Assistência, o ex-presidente da Ordem dos Advogados, Dr. Nivaldo Barbosa, marido da Laurinha e pai do Tavinho e do Vinícius. Seja bem-vindo, doutor Nivaldo. Obrigado, minha querida amiga Alexandra. Eu acho que esse currículo está bem preenchido mesmo, né? Faltou só falar que o nome dela, na verdade, é Amarela, minha Yellow Girl. Laurinha. Ela é quem manda em mim, na verdade. Beijo pra Laura aí, pros meus meninos também. Eu já ganhei um crédito, né? Vida, né? Já ganhei o crédito. Obrigado, gente, pelo convite. Satisfação de estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo bem acompanhado pela deputada estadual Cibele Moura, 2 vezes deputada, e nós estávamos ali nos bastidores e eu fiz um comentário pessoal para a deputada. Eu disse, eu tenho uma opinião pessoal sua. Quando eu te conheci, quando você foi eleita a primeira vez, você tinha uma figura de menina, né? Uma outra postura. Hoje, Cibele, quando você fala na Assembleia, as pessoas param para ouvir. Você é firme, você tem posição. Apesar de, na rede social da deputada, tem várias frentes que ela trabalha com efetividade, mas quando ela leva para casa, para a Assembleia, e tem uma posição ali firmada, as pessoas param para ouvir a deputada. Hoje, para mim, você é uma mulher impávida, forte, firme. Seja bem-vinda. Obrigada. Vou dizer aqui a quem nos assiste já de antemão que eu também fui pesquisar o que era impávida. Levei elogio de volta pelo Tony Boy, mas fui pesquisar. Achou até o Livro Nacional Brasileiro. Viu? Quando eu falei, ela fez assim. Mas muito obrigado pelo carinho e principalmente por permitir a gente fazer essa troca aqui com esse amigo querido que está aqui do meu lado. É um grande prazer. Agora, talvez a grande dificuldade é achar alguém que não goste desse rapaz que está aqui do meu lado. É uma personalidade. É uma personalidade. É um acontecimento. É um acontecimento. Deputada, iniciando pelas damas. Com certeza. Justo. Né? Temos um objetivo nesse podcast. Nós nos propomos a trazer aqui no podcast assuntos de direito, assuntos legislativos, mas nós temos um viés para alcançar o cidadão. Né? A gente quer uma linguagem mais fácil para quem possa ouvir o podcast e tenha um alcance por esse podcast possa se identificar. Então, eu peço licença para a gente começar por 3 temas que são de interesse da advocacia alagoana, dos quais você está na linha de frente, e isso traz uma importância muito grande. E aí eu vou jogar o tema e você fique à vontade para discorrer. Combinado. Ok? Nós temos agora, saindo do forninho, uma alteração legislativa do Código de Custas Processuais. Né? Eu vi nas suas redes sociais e, através disso, nós fizemos o convite para que hoje essa informação possa ser mais difundida, que essa informação possa ser mais propagada. Então, deixo você à vontade para falar dos benefícios, do alcance dessa alteração legislativa. Não tem lugar melhor para falar dessa lei, que agora é lei, conseguimos aprovar, já foi sancionada pelo governador, do que OAB. Então, eu queria primeiro fazer alguns agradecimentos. Eu preciso agradecer ao TJ, ao presidente Fernando Torinho, que foi um grande parceiro. A gente conversou com ele em um dia. No outro dia, Nivaldo, a assessoria dele já estava me ligando, me cobrando a lei que não tinha chegado. Eu disse, presidente, calma que eu preciso aprovar na Assembleia primeiro. E aí é muito importante essa junção de pessoas que conseguem pensar em comum. Transformar, né? E aí a gente consegue transformar, exatamente. Mas para falar fácil, falar para quem nos ouve, o que é que vai acontecer agora? O advogado, quando ele termina o processo, que ele tem direito àquele honorário, por muitas vezes a gente sabe que não é incomum, por muitas vezes esse advogado não recebe o que é de direito. Tem que entrar com outro processo, cobrando aquele dinheiro, cobrando aquilo que já é o seu honorário, já deveria estar no seu bolso. Correto. E aí a gente fez essa conversa com o Tribunal de Justiça. A gente conseguiu, eu apresentei um anteprojeto de lei, o tribunal aceitou, encaminhou esse projeto à Assembleia
e aí eu fui relator e a gente conseguiu aprovar, que ele basicamente diz o seguinte: o advogado, ele quando terminar o processo, se ele não receber e tiver que entrar com outro processo, tiver que mover de novo a máquina pública, ele só vai ter que pagar aquelas custas ao final, quando ele receber. Porque não faz sentido nenhum. A gente está falando aqui, e quando a gente defende essa lei, muita gente pode pensar naquele escritório grande, que de fato também acontece, mas o mais impactado é o pequeno advogado, é o jovem advogado. É aquele cara que ganhou um processo com muita luta e que se ele não tiver aquele dinheiro, ele vai abandonar o outro processo, porque não vale a pena ter aquele gasto, ter aquela despesa por uma coisa que às vezes é irrisório, que é R$1.000, R$2.000, R$3.000, coisa que talvez para ele não vale a pena todo aquele tempo daquela luta, onde ele podia estar pensando em outra coisa, investindo aquele dinheiro em outro local. Então a gente fez isso pensando no advogado que está no início de carreira, no advogado, no jovem advogado, no advogado do pequeno escritório, porque esse tem muito valor e é a grande maioria da advocacia. Excelente. Perfeito. Deputada, o cidadão chega a argumentar ou a pensar, o advogado ele trabalha e no final ele não recebe pelo seu trabalho. Acontece todos os dias, seja jovem advogado, seja advogado militante com a sua OAB antiga ou grandes escritórios. Isso acontece e nós temos isso em números, né? Os processos de execução de contrato, de cobrança de honorários, são muitos. Então, isso realmente beneficia na prática. A gente vai sentir isso no nosso dia a dia. Quando você tiver que executar o seu contrato e você está cobertado de que você só vai pagar as custas ao final, correto, né? Isso só vai trazer benefício. Então, parabéns. Em nome da advocacia, né, eu quero que isso tenha um maior alcance para que todos tenham a consciência de que um movimento em parceria, né, o Legislativo tomou uma posição para que a gente pudesse ter esse benefício que é justo do seu trabalho. Parabéns, deputado. Parabenizar aí essa coordenação. Isso muito, chegou no Legislativo, mas passou também no Executivo, o Judiciário, a OAB tem um papel fundamental. Foi a muitas mãos, né? Tem uma situação que é muito comum, só um recorte, acontece diariamente centenas de alvarás sendo expedidos de créditos para as partes sem retenção dos honorários. Sim. Então isso acontece muito. E aí no final o advogado acaba não recebendo, né? Passa 2, 3, 4, 5 anos, deputada. E aí o cliente recebe o crédito e não repassa, porque o correto era ter o destaque. Então a importância dessa lei é assim, de um tamanho assim, não há dimensão, você não tem noção da gratidão da advocacia por você ter conseguido trazer isso para o plano da realidade. Né? Exatamente. Imensurável é a palavra que eu estava pensando aqui, porque a gente tem aí pelo menos uma ótica tríplice de que há um prejuízo para o advogado, porque ele vai deixar de receber os honorários, né, por um serviço que ele prestou, né? E um segundo momento, ele vai ter que pagar as custas, ele teria anteriormente que pagar as custas para entrar com o processo. E no terceira parte dessa ótica é que esse processo de execução ele demora muito tempo no judiciário para ele ser finalizado e o advogado vir a receber esses valores. Então, facilitando essa parte aí de que as custas tenham que ser pagas ao final do processo, trouxe um benefício muito grande para a advocacia, que querendo ou não também é uma atividade de empreendedorismo. Esse eu acho que deve ser o segundo ou terceiro projeto de lei ou lei. Eu acho que é isso, terceiro, no máximo acho que quarto. A nível nacional. E comentar aqui com vocês, eu ainda não direi o estado por pedido da pessoa que me procurou, mas já tem um outro estado aqui no Nordeste, um deputado amigo meu já me ligou, já está articulando mais um estado, terá essa lei provavelmente aprovada. Então, benefícios que a gente consegue fazer para as pessoas é positivo quando a gente vê outros estados também comprando essa ideia. Sim. Isso, muito bom. Até porque eu quero que todos os estados do Brasil siga esse bom exemplo que Alagoas está saindo na frente. Parabéns mais uma vez. E em sair na frente, tem uma para te falar. Conta. Tô curioso. Tu tá sabendo que é aqui em Alagoas que tem a primeira frente parlamentar do país, salvo contraditório, porque até onde eu pesquisei, eu disse, eu vou pesquisar. Quando ele falou pra mim, eu vou pesquisar se é a primeira frente parlamentar. Conte-nos. Vamos divulgar isso. Vamos sim. Essa frente foi criada, e quando eu disse no começo da entrevista que eram
do podcast Canal Alegria estar do lado de Nivaldo, porque foi criada em conjunto com a gestão do então presidente Nivaldo. Sim. Ele nos procurou e daí a gente criou uma amizade, inclusive, uma amizade pessoal. Mas a gente construiu essa frente em conjunto com o Nivaldo presidente. A gente refez a frente, porque a cada legislatura tem que ser feito, já com Wagner presidente agora. Então a frente parlamentar em defesa da advocacia alagoana, ela permaneceu. Eu tenho a alegria de ter proposto nas 2 legislaturas, sou presidente há 5 anos da Frente em Defesa da Advocacia. E essas conquistas só são possíveis porque a gente articulou a Assembleia para defender o advogado. Eu lembro bem e lembro claro, e aqui puxando um parênteses, não estava nem na pauta, mas puxando rapidamente, quando foi votado eu acho que já era o Wagner presidente, quando foi votado a meia entrada para advogado. E eu lembro que a Frente da Advocacia se posicionou contra. Eu lembro também. E eu votei contra, fiz discurso contra, e depois o Wagner foi e disse a gente é contra. E é importante dizer isso aqui, em um momento que a gente está comemorando a aprovação de uma prerrogativa, que é as custas. Isso. E naquele momento eu dizia, o advogado ele não quer privilégio, a gente precisa defender as prerrogativas. Então é muito importante poder dizer aqui que ao mesmo tempo que a Frente da Advocacia foi contra um privilégio, ela é completamente a favor e luta pelas prerrogativas. Para a gente não confundir isso. Exatamente. Então, essa frente ela é muito importante. A gente só consegue fazer estes avanços porque existe um grupo de deputados que se mobiliza para isso. Sim. Eu tenho muita alegria em poder coordenar isso, sim, mas sozinho eu não conseguiria caminhar. Sozinho eu teria um voto em 27. A gente não consegue andar. Então o impacto daquela disse que no começo eu parecia mais jovem, de fato eu era, e a idade tá chegando, a imagem vai mudando também. Não, a imagem vai mudando. Se a gente fosse editar na primeira e na segunda, nossa, foi um salto assim, ó, parabéns. Parabéns. Vamos lá. Eu tô aqui com um roteirozinho, até porque a gente vai entrar em outros assuntos que são bem maiores. Mas nós, advogados, nós temos uma lei federal que norteia a nossa profissão, né? Nós temos o Estatuto da Advocacia. Esse é o nosso norte. E dentro do Estatuto da Advocacia, prevê que o advogado, caso preso, ele tenha direito à sala de Estado Maior. Vamos lá. Eu já ouvi de clientes que não têm conhecimento jurídico, pessoas que não operam o direito, eles não entendem o que é sala de Estado Maior. Então, eu vou devolver para os senhores, se sintam à vontade de explicar o que é sala de Estado Maior, qual a importância de você relatar isso dentro do Estado de Alagoas, né? Algo que a gente já vem num trabalho de várias mãos, como a gente está frisando isso aqui desde o início da nossa conversa, e eu gostaria que a advocacia que vai ouvir esse podcast pudesse ouvir dos senhores, tanto da deputada quanto do ex-presidente Nivaldo, essa questão de relatar a sala de Estado Maior. Sala de Estado Maior, nome bonito, né? Demais. Forte, né? Você fica pensando na Casa Branca, um negócio assim, Exato. E de fato, o Estado Maior, ele é sobretudo organizado pelas forças públicas, né? Então, Sala de Estado Maior, e é uma prerrogativa. Acho que acabou se criando um estigma muito grande em torno do que é prerrogativa. Se confunde prerrogativa com privilégio. Mas veja, a prerrogativa, quem é que tem direito à prerrogativa? Somente advogado? Não. Todas aquelas funções públicas em que há o ônus, né, o compromisso de defender o Estado Democrático de Direito, ele vai ter a necessidade de ter prerrogativas para evitar o abuso, evitar o excesso. Então, os policiais, eles têm prerrogativas. Sim. Os juízes têm prerrogativas, os promotores e os advogados também. Sim. Afinal, nós temos previsão constitucional, né? A OAB ela não é somente um conselho de classe. Né? Ele tem alçada constitucional, a OAB tem alçada constitucional, ela tem deveres, né, missões extremamente nobres, e é por isso que os advogados precisam, de alguma forma, ter as suas prerrogativas observadas. Dentre as prerrogativas está a sala de Estado Maior. Inclusive, a advocacia ela é indispensável à manutenção da própria democracia. E por que, então, o advogado precisa ficar na sala de Estado Maior? É por questão somente de segurança? Também, mas não só isso. O advogado ele não pode, diante dos seus processos, diante de sua atividade profissional, ele não pode ser isolado. Porque imagine só,
Abednego, os seus processos de repente têm uma solução de continuidade porque você foi preso. Não, isso vai acontecer, né? Espero que não, né? Mas imagine um advogado que tem 50, 30 processos, né? Guarda, família, divórcio, sucessão, questão empresarial, criminal, de repente ele é retirado, né? Ele precisa ser custodiado e aqueles processos não têm uma solução de continuidade. Então é preciso preservar o direito do advogado continuar acompanhando seus processos. Por isso que a prisão deve ocorrer em sala de Estado Maior. Para a segurança pessoal do advogado, que o advogado criminalista, se você for colocá-lo nas mesmas condições, mesmo espaço físico, pode ficar bem complicado. Pode ser complicado. E a sala de Estado Maior também tem esse objetivo, permitir que o advogado continue cuidando das suas causas. Ele vai ser preso, ele vai ficar preso, mas ele precisa ter condições de continuar desenvolvendo as suas atividades laborais, né? Isso é uma guerra, isso é uma luta de anos, né? Até hoje não há. Eu desconheço, não sei se de 2022 para cá algum estado conseguiu finalmente inaugurar uma sala de Estado Maior. Porque ela, acho que não. Eu também acho que não. E aí é uma luta que a gente colocava esses profissionais, magistrados, advogados, parlamentares, né, lá no Corpo de Bombeiros, depois foi para a escola da Polícia Militar, depois começaram a levar para o Baldomeros, em que tinha espaço reservado para isso. Então, enfim. E diante de toda essa celeuma, a gente acabou percebendo a necessidade, finalmente, de partir para uma luta legislativa. Né? Era preciso, sobretudo, trazer luzes conceituais em torno do que se tratava a sala de Estado Maior. Né? Porque onde você chegava, você não vai encontrar o conceito de sala de Estado Maior na doutrina, você não vai achar. Né? Você não vai achar. E aí, a gente acabou apresentando essa iniciativa para a Cibele, para a parlamentar Cibele. Naquela ocasião já havia a frente parlamentar que ela tinha lançado, né? E agradecer também ao próprio Marcelo Vitor, o presidente. Essa lei, só fazendo um adendo, essa lei foi do deputado Inácio. Inácio. Estava tramitando na Assembleia. Sim, verdade. Quando a gente foi procurado, eu virei relatora da lei, a gente fez umas emendas em conjunto com a AB. Ótimo, excelente. E aí, finalmente, a gente teve a primeira lei a nível nacional, aqui no estado de Alagoas, né, conceituando o que era a Sala de Estado Maior, como deve ser construída a Sala de Estado Maior, quais são os requisitos para a construção da Sala de Estado Maior, porque o direito precisa ser garantido, também a preservação das visitas, do acesso aos advogados, a separação entre homens e mulheres. Excelente. Né? Porque o advogado e o advogado não tem como ficar no mesmo espaço. Então, tudo isso foi muito bem cuidado aqui no projeto de lei. Eu lembro que, na época, o atual presidente Beto Simonetti, ele não era ainda o presidente da OAB Nacional, mas era um possível sucessor do então presidente Felipe Santa Cruz. Ele veio e ele pediu, inclusive, o projeto de lei para endereçar para outros estados, para incentivar que os estados reproduzissem também, tal como no caso das custas, reproduzissem essa iniciativa normativa aqui. Né? É necessário realmente essa repercussão. E o que eu acho interessante, presidente, é que você traz na memória aquela linha do tempo, né? De quando foi se construindo, de quantas reuniões, porque quando a gente tem uma publicação, gente, atrás dessa publicação teve um oceano de trabalho. Teve alguns anos. E teve muita luta, né? Advogados presos que iam subir, aí até a gente estava conversando aqui, aí então o presidente Fernanda Marinella não vai subir de jeito nenhum, era uma confusão danada, e a gente ia para o tribunal, para a Secretaria de Segurança, para tentar convencer as autoridades que era desnecessário o advogado subir para o presídio, ficar lá custodiado no presídio. Foram vários casos, vários casos, claro que alguns tiveram abuso, né? E aí era preciso sim, que a OAB se posicionasse, assim foi feito até culminar no projeto de lei, que hoje, eu acho depois da lei é 2021, né? Sim. Eu acho que depois de 2021 não tiveram mais casos tão assim, emblemáticos, exatamente porque havia proteção legislativa no âmbito estadual. Eu não recordo se em 2022 para cá a gente teve esses embaraços, essas disputas, essas brigas assim. Eu acho que de alguma forma isso ficou superado graças à lei que conceitua e estabelece as condições da Sala de Estado Maior. A gente teve o exemplo do seu colega parlamentar de um outro estado que viu aquela alteração no Código de Custas e quer replicar. Mais uma oportunidade para que Alagoas sirva de espelho. Perfeito. Porque isso aí tem que ter repercussão. A gente não só tem advogados aqui. A gente tem que ter advogados no Brasil. Tem que ter repercussão. E assim, mais uma vez, eu falo com honestidade. Não por conta de empatia que eu tenho pelos dois. Mas isso é um trabalho que tem que ser elevado
de grande respeito. Né? Tem outros participantes? Tem, como você falou, Claro, a gente vem Ninguém nessa faz nada guerra. sozinho. Eu defendo, tenho dito muito o seguinte, que a capacidade de transformação da advocacia está nas faculdades. Sim. A gente precisa repensar a cultura de litígio, Sim. faculdades. Segundo, no legislativo, Sim. por conta das iniciativas legislativas. Exatamente. E terceiro, nos tribunais. Sim. Né? Mais até do que no executivo. Porque é nos tribunais que nós atuamos. Então, nós precisamos nos relacionar e defender nossas prerrogativas no legislativo. O quinto constitucional é uma ferramenta que não tem como a ordem abrir mão. Nunca. Né? É fundamental que nós tenhamos representantes, que nós tenhamos voz ativa nos tribunais. É necessário ali. Porque senão nós seremos engolidos. Né? Sim. E é meio que instintivo isso, natural. Então, é preciso que nós tenhamos voz, que nós tenhamos articulação, capacidade de construir coletivamente, enfim. Então, tem essa lógica aí que eu acho que a gente precisa compreender. A importância da frente parlamentar, a importância do quinto constitucional, né? E a gente dá uma repensada aí nos cursos de direito. Eu fiz até uma consideração pessoal no início, né, sobre como eu enxergo a deputada Cibele Moura. E eu quero confessar para você como é que eu te enxergo, porque a gente já trabalhou, eu trabalhei com você na sua gestão. Minha primeira presidência começou no direito administrativo, eu acho. Direito administrativo é um segmento gigante, né? Então, quando eu conheci o presidente Nivaldo, ele era presidente da Caixa. E a gente se encontrava muito em corredores, reunião onde tinha uma OAB toda, e sempre, não sei qual a mágica que a Laura faz, mas sempre ele estava com um sorriso no rosto. Não, mas eu falo de gestão, de ser gestor. E aí, quando ele veio para a gestão do sistema OAB, acho que meio que eu não via, era uma continuidade, entendeu? Era aquele Nivaldo da Caixa, para mim foi uma continuidade. Ele não mudou. Foi uma continuidade. E continua sendo o mesmo. Não, foi uma continuidade. Tivemos várias gestões maravilhosas, inclusive a sua. Correto. E estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. Eu acho que eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho apego nem ao poder, nem ao dinheiro. Eu tenho apego ao projeto. Exatamente. Então nós precisamos nos encantar com o projeto. O resto é consequência, gente. Precisa se encantar com o projeto. Exatamente. Eu sei que nós fizemos em 2020 uma nacional com o Fábio Tradi, deputado lá do Mato Grosso, se eu não me engano. A nível nacional eles fizeram, né? E a gente tem hoje lá também o Marquinho Mero, sim, que é da comissão, nosso conselheiro federal. Ele é meu diretor forte, porque ele, na época, o Marquinhos era o diretor de comissões. Sim, aí era a hierarquia, Nivaldo, Marquinhos e eu. Quando o Nivaldo sereno de sempre. Tem que balancear. O Marquinhos, vermelho da cor do Tem que balancear. o Marquinhos, vermelho. Aí ele, não, mas você sabe, né? Tô com você. O Marquinhos, aí eu digo, e precisa ficar vermelho desse jeito? Vou dar um abraço para ele. É maravilhoso. Tá fazendo um trabalho lindo também no Conselho Federal, viu? Com acompanhamento legislativo. É um gigante, viu? É um gigante. Rapaz, você teve umas crias, viu? Boas. Umas crias boas. Tenho orgulho disso. Na verdade, tenho orgulho de todos esses que estão aí à frente, vocês, o próprio Wagner. Wagner foi meu vice-presidente. Também ajudava muito nessa parte das comissões. Né? Falar para vocês, ó, tá? Fale. O Wagner não é maior que eu, tá? Ele usa um salto. Ele vai pedir ele usa um saltozinho, tá? Ele vai olhar esse podcast antes da aprovação, não? Ele vai olhar? Eu vou cortar essa parte do dia. Essa parte aqui vai do take. Do no Instagram pra ele. E tinha também a disputa com o Adroaldo, né? Porque o Adroaldo também disse que é mais alto que todo mundo. Ele disse, na verdade, ele disse que é o mais... Ele fala que é o mais alto acima de 1,69 m. Não, e tu viu o vídeo que eles fizeram aqui? Os que abaixo de 1,69 m ele é o mais alto, porque tem 1,70 m. Não, mas tá lá. Fique claro, mas tá lá no Instagram. Você é um grande homem. Voltando agora aqui na nossa pauta, eu tenho mais uma coisa legal para trazer. Geralmente, né, via de regra, nas redes sociais, é fácil você mensurar um político, um candidato, porque ele geralmente levanta uma bandeira de algum viés que agrega, e isso é legítimo, é bacana, é um foco. Fui estudar a entrevistada. A impávida. A impávida. A impávida foi estudada. Você vai ver. É um caso a ser estudado. Eu concordo. Então eu vou procurar o que era impávida, eu também estudo. Eu vou ver o que essa jovem produz. Eu digo, Deus amado. Uma máquina de moer. Não, Deus amado. Os fogos, os animais. Mas teve um ponto
que deu aquele insight. O que é que eu quero dizer com essa brincadeira? Eu vejo uma parlamentar que não compra uma bandeira, mas que atua dentro de todas as necessidades legítimas, seja ela social. E isso é bom. Espero que outros possam tomar como exemplo e exercer, porque os bons exemplos precisam ser copiados. Obrigada. Isso é positivo. Dentro desse contexto do estudo, da entrevistada, eu vi o código do autismo. Não é assim que está escrito lá? Isso, Código em Defesa do Autista Alagoano. Alagoano, certo. Apesar de, na nossa Constituição, haver lá a previsão do direito à saúde para todos, etc. Tudo aquilo que a gente já conhece enquanto advogado operador de direito. Mas eu gostaria, deputada, que nesta oportunidade você fizesse a exposição do mote da construção, do alcance, da necessidade, inclusive, se houver exemplos práticos, Claro. traga para que a sociedade possa se identificar. Eu atuo muito na advocacia previdenciária e eu tenho mães com crianças com espectros autistas. E é delicado. É delicado. Muito. E esse olhar faz a diferença. Eu tô numa ponte, defendendo o direito dela. Mas você, operacionalizando isso aqui, você legitima o que eu vou trabalhar. Olha, primeiro, só para explicar um pouquinho a quem nos ouve e quem nos assiste, de por que não abraçar apenas uma bandeira. Acho extremamente legítimo o parlamentar que tem uma bandeira muito bem definida, um propósito muito bem definido, e aquilo, como diz Nivaldo, pode ser o projeto da vida da pessoa. Isso. E é legítimo. Pode ser. Mas eu fui na minha primeira eleição eleita muito jovem. E aí esse é o problema de ter dita a idade, é que agora eu tenho que ficar reafirmando. Eu fui eleita muito jovem, com 21 anos de idade. Com 21 anos, quando eu me propus a ser candidata naquele momento, eu me propus a ser candidata para defender as bandeiras da minha turma. Da turma de 20 e poucos anos que estava entrando no mercado de trabalho, tentando entrar na universidade, vendo que se tivesse algum problema de saúde, teria muita dificuldade de conseguir. Perfeito. Da minha faixa etária. Eu não podia abraçar só um tema, porque o que é o tema da juventude? Eu defendo o jovem. O que é defender o jovem? É muito amplo. Muito. Defender o jovem é defender o autista, é defender a mulher jovem, Isso. é defender o mercado de trabalho. Então acabou que quando a gente entrou no mandato, eu digo a gente porque a minha equipe também é muito jovem, tá? Eu tenho, talvez, da turma que está ao meu redor, a média de idade deve ser 25, 26 anos, são mais jovens que eu. Estamos fora, viu? Quando eu comecei a andar com ela, eu fiquei com 30. É porque ele passa pela estatura. Continuo com 30. Então, não existe um tema único para defender o jovem. Defender o jovem é defender Sim. várias bandeiras. E a gente vai ficando mais velho, as bandeiras também vão amadurecendo. Isso. Então, eu tenho hoje para mim muito bem definido o que eu acredito. Eu sou uma mulher liberal. E por que eu enfatizei a palavra mulher? Porque a gente precisa defender as políticas públicas para a mulher. Para mulheres. Sim. E o liberal porque eu acredito que cada um tem direito a definir a sua própria vida, as suas próprias escolhas. Isso vale para a sociedade e para o mercado de trabalho, isso vale para os empresários também. Dito isso, vamos falar de autismo. O autismo apareceu lá no gabinete numa construção através de 2 advogados. Também aí é legal porque a OAB ela faz parte do meu mandato como um todo em várias pautas. Ela apareceu com advogados, Dr. Charles, inclusive, nosso amigo pessoal. Tá presidindo a comissão de acompanhamento legislativo aqui da OAB. Eu vi o vídeo. O Charles, ele, junto com outros colegas, ele estava com um processo muito sério contra planos de saúde. E essas pessoas estavam procurando alguém que levantasse essa bandeira, porque isso precisava ir para a mídia, isso precisava ser falado, isso precisava ser construído. E aí eu conheci diversos pais e mães de crianças que estavam tendo seu direito à saúde cerceado, os planos de saúde, e a gente sabe como é que funcionam, travando. Um resumo rápido, basicamente essas pessoas tinham o atendimento, as terapias feitos em um determinado horário. O plano veio de uma hora para outra e disse, não temos mais esse horário, vocês vão fazer agora só pela manhã na clínica tal, mudou toda a rotina de uma criança. E quem acompanha crianças autistas
sabe que mudar a rotina é um negócio difícil. Tem tempo próprio. Extremamente traumático, Você pode viabilizar o tratamento. É uma coisa completamente complicada, pode ter várias dificuldades. E esses pais estavam desesperados e a gente conseguiu, em alguns casos, reverter decisões, em outros não. Eu atendi, inclusive, um dos diretores de uma clínica específica e ele me disse: eu não vou cumprir a ordem judicial. Já tem 3, eu não cumpro. E aí a gente precisou levar para mídia e aí começaram a cumprir, porque, infelizmente, tem coisa que a gente tem que resolver com repercussão. Com repercussão. E aí esses pais vieram conversar com a gente, esses pais começaram a fazer parte do mandato, a gente começou a ajudar em algumas outras situações dentro do estado. E aí foi quando a gente percebeu que Alagoas não tinha um agrupamento de leis. Existiam algumas leis soltas, uma defesa aqui, um artigo ali. Né? Nunca existiu. E aí eu fui procurar no Brasil o que é que existia. E aí existe um estado do Brasil, eu não vou citar qual estado porque eu não me lembro para não correr o risco de errar. Mas existia o Código de Defesa do Autista desse estado específico. Só que só eram 4 artigos. Muito, sabe aquela lei de inglês ver? Sim. É a lei Só de pra inglês dizer que ver. tem. A gente diz que tem, você finge que tem o direito e aí quando minha equipe me apresentou, eu fiz isso, eu não faço. Não tenho coragem de dizer que eu estou propondo um código quando eu propor 4 artigos. Aí não é o código. Não. Aí a gente chamou todo mundo. A gente chamou a APAI, a gente chamou a Pestalozzi, a OAB participou. Excelente. O Dr. Robson, que é uma referência de Pernambuco em autismo, veio para Alagoas para nos ajudar a construir. A gente uniu uma turma, coloquei na rede social para quem quisesse participar também, poderia participar, e a gente recebeu contribuição também de pessoas que acompanhavam, mãe de autistas. Enfim, a gente chamou uma turma e a gente conseguiu construir uma lei que hoje está apresentada com 66 artigos. Agora é um código. Agora sim é um Agora código. E em um desses artigos, o último, é a compilação das leis que já existiam. É colocando para que quem for operar o direito dessas pessoas possa saber também onde procurar, que a gente tem essa dificuldade em Alagoas. Leis aprovadas que ninguém conhece. Exatamente. Então a gente colocou coisas até simples na lei, mas o óbvio também precisa ser dito. Eu vou dar um exemplo que a gente conversava antes. Já aconteceu um caso aqui em Alagoas de uma pessoa com autismo, nível de suporte 1, passar num concurso e ter dificuldade para assumir o cargo, presidente Nivaldo, porque entrou na vaga de PCD. E aí quem foi lá analisar disse: não, você não é PCD, nível de suporte de autismo 1, você é uma pessoa normal. E a pessoa dizendo: não, eu sou atípica, eu me enquadro na quadra no PCD, eu sou normal, mas tenho autismo. Sim. Porque o que é o normal? O que é normal? Então, a gente pontuou isso, de que alguém que tem nível de suporte 1, 2 ou 3, tanto faz. É autista, né? É autista. E autista é PCD. Então, não tem isso mais de em Alagoas, alguém olhar para a cara da pessoa Quem é mais, e quem é tentar identificar: você é mais, você é menos, você é normal, você eu não acho que é. Para mim, todo mundo é normal. Para mim, Cibele, e para a sociedade, todo mundo é completamente normal. Não existe esta diferenciação. A diferenciação tem que ser na lei e no laudo médico. Exatamente. E o que a lei diz. E a gente botou o óbvio na lei. Outra coisa que a gente colocou na lei que é óbvio também. Existem algumas construções no Brasil, e algumas assembleias estão tentando passar, essa discussão está na Assembleia neste momento, que é sobre alimentação ultraprocessada, por exemplo. Se pode ou não se vir aquele alimento para criança, o que pode ou não. Sim. Existem crianças com autismo que têm seletividade alimentar. Sim. Então eu coloquei na lei que a criança que tem algum grau de seletividade alimentar, ela possui direito a receber aquele alimento, independente se o alimento é ultraprocessado ou não. Quem vai determinar isso é o médico dela, é o terapeuta dela. São coisas óbvias, mas que a gente precisa ser dito, porque às vezes vem uma lei por cima e esquece desse grupo da sociedade. Então a gente colocou coisas óbvias, eu digo muito tranquilamente: se você ler a lei, você vai dizer: oxi, mas isso ainda não é garantido. Como assim isso não é feito?
mas o óbvio precisa ser dito. Óbvio, a gente fez... Dito e praticado, né? Dito e praticado. Talvez seja esse o problema. Sim. Pelo fato de estar posto ali, né, você já reivindica. Não, a lei tal, no artigo tal, eu tenho a exclamação direito à se acende, alimentação né? Se acende. seletiva, exatamente. Então a gente construiu uma lei em conjunto com as pessoas. Se vocês me perguntaram dos 66 artigos quantos saíram na minha cabeça, provavelmente nem metade, Nivaldo. E fico orgulhosa de poder dizer claro. isso. Junto, né? Eu digo isso com orgulho. Ferramentas. É ferramenta de juntar essas pessoas e realizar. Porque quem tem que dizer o que a gente precisa é quem está na ponta. Sim. Exato. São essas pessoas que estão na ponta e que estão sofrendo e que estão sentindo, por exemplo, que Alagoas não tem a quantidade que precisa de terapeuta ocupacional ou de fono. São essas pessoas que estão sentindo na ponta isso. São essas pessoas que estão sentindo na ponta que várias escolas de vários municípios não possuem o auxiliar de sala e quando possui não é capacitado para estar com aquela criança. São essas pessoas que sentem, e a gente fez questão de botar na lei, de que o tratamento ele é basicamente feito, para quem consegue, para adolescentes até 16 anos e depois de 16. Não existe. Praticamente não existe em Alagoas. São essas pessoas que estão na ponta que sentem que a gente precisa cuidar de quem cuida. E a gente fez questão de botar na lei também cuidados para quem cuida. Existe uma mãe em Alagoas, e várias na verdade, mas esse é um caso específico, que ela possui 3 filhos com autismo. Nossa. E aí quando ela vai trazer um para fazer Que luta, né? a terapia, ela tem que vir com os 2. É difícil. E aí você não tem um local, por exemplo, no ônibus, garantido para que aquela pessoa possa sentar. Porque os filhos são prioridade, mas ela não. E aí a gente colocou também na lei que a família também é prioridade, que aquela pessoa que é o cuidador também é. Né? Então, são coisas relativamente simples, mas que a gente ainda não conquistou. São coisas que já acontecem em outros estados que a gente ainda não faz. Quando a gente diz que a gente está conseguindo ser referência na lei para a advocacia, a gente ainda não é referência na lei para o autista. E com esse código, e eu torço que a gente consiga aprovar ele o mais rápido possível, a gente possa, se não virar referência, mas pelo menos se igualar aos estados que já vem tocando isso com mais seriedade, com mais propriedade, que vem conseguindo cuidar dessas pessoas. Esse é o nosso objetivo lá agora. Grande exemplo, hein? Exemplo de empatia, de sensibilidade. Eu vou trazer, na oportunidade, também um caso. Estava em um determinado banco e entra nesse viés aí de quem cuida, de quem cuida, como foi que você falou? Quem cuida de quem cuida. Pronto. O meu cliente era o filho, que era o autista. Ele era portador do benefício, mas não era dia de tratamento e a mãe precisava ir ao banco para receber o benefício do filho e o filho foi junto. E eu fui acompanhar. Nesse momento, o grau dele é bem elevado. Essa sala aqui é inimaginável dele ficar nesse ambiente aqui. É inimaginável. E aí o banco era de frente para o mar e ele é apaixonadíssimo pelo mar. Chegando no banco, eu me reportei à gerência. Fiz, olha, eu estou com uma pessoa ali, uma senhora, que ela veio retirar o benefício do filho dela, mas ele, daqui a uns minutos, esse ambiente vai ficar... Ele é sensível a barulho, ele tem uma hipersensibilidade a tudo. Mas daqui a pouco esse ambiente aqui vai ficar difícil para ele, e aí vai ser difícil de controlar. Não fui bem recebida. Ela disse que a mãe do autista ia ter o tratamento de espera igual aos outros, mas eu fiz a minha parte. Voltei para lá, não tinha como impor no momento. E aí a criança começou a ficar nervosa. Neste banco, as divisórias é de vidro. As divisórias é de vidro. Da onde a gente está para a pessoa que atende no caixa de vidro. Ele olhava para o mar e ele ficava ansioso, nervoso. E o barulho das pessoas ali, ele começava a gritar e botava a mão no ouvido. Então ele começou a bater com a força dele nas paredes que faziam a divisória. E aí chamou a atenção de todo o banco. Quando ele chamou a atenção de todo o banco, o gerente veio, recolheu e fez o atendimento prioritário.
isso acende uma luz, um viés para a gente ver que não é porque você está querendo passar na frente das outras pessoas. É uma necessidade real. É uma condição que tem uma criança ali que sofre. Você vê o sofrimento dessa criança, entendeu? A gente precisa treinar as pessoas. A nossa sociedade ainda não está treinada para receber bem o autista. Sim. A gente propor um código, a gente trabalhar um código, a gente ter um código, uma legislação que codifica quais os... Se não há, acredito que haja, mas há preferência, inclusive nesses ambientes, ela tem que ser primordial, porque ele não consegue ficar nesse ambiente, né? Sim. Ele não consegue ficar nesse ambiente. Então, eu digo assim, isso é de parabenizar. Ah, mas também você passou o podcast inteiro parabenizando a deputada, porque eu tenho motivos reais, eu tenho trabalho prestado. Exatamente. Eu não preciso botar nenhuma lupa para identificar o que é um benefício social, né? Então, assim, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Mais uma vez, parabéns, isso aí. presidente. Foi, assim, um enorme prazer recebê-los. Eu acho que o meu amigo aqui vai encerrar. Ele já recolheu aqui. Recolheu? O sinal né? chegou. O sinal Acho que tem chegou. uma, né? Vamos Era aproveitar aqui o privado. nosso... O sinal chegou. Ó, presidente, a última é com você e a gente encerra. Também para finalizar aqui com o nosso ex-presidente, com a nossa impávida deputada também, né? Acho que vai pegar. Impávida. Vai pegar, vai Próxima amarelinha. eleição, Olha, vai fazer quando ela te vê, é impávida. impávida em todo Jovem. canto. Mas Mulher jovem impávida. Impávida. Eita, que ele já fez um mote. Jovem, mulher impávida. É o novo slogan da campanha. O mais jovem do Brasil não está dando mais. Agora impávida. Robinho já deve estar também. Mas, Adotando. Vamos lá. Ex-presidente, com relação a gente está falando aqui de integrações, né, da advocacia com o parlamento, né, e uma outra coisa que eu achei muito importante, né, um ponto que me chamou a atenção no seu currículo, é que o senhor não tem uma integração somente com o parlamento, mas também com outro poder que é extremamente importante, que é o poder judiciário. Né? Porque a gente sabe que a advocacia e o judiciário, né, muitas vezes tem rusgas, tem problemas, tem situações que não andam tão bem, e para o funcionamento da própria administração da justiça é importante que todas as instituições elas, funcionem de uma maneira harmônica, né? E eu vi que o senhor faz parte do Comitê de Justiça do Tribunal de Justiça de Alagoas. Eu fiquei curioso para saber como é que funciona, como é essa atuação, se a advocacia realmente tem voz lá dentro, consegue fiscalizar, consegue acompanhar, enfim, as palavras são suas. Então, na verdade, eu fui membro do comitê. Como é que aconteceu tudo isso? Quando eu comecei a gestão, em 2019, eu sentei com o Wagner, com o Léo, com Cláudia, com Maria, que era a nossa diretoria na época. Disse, gente, se nós não sintonizarmos com o Tribunal de Justiça, nós não vamos resolver metade das nossas demandas. Perfeito. Tá? E qual é a melhor forma de você resolver? É brigando? Se for brigar, beleza, vai ficar 3 anos aqui dando uma pancada no outro. Eu acho que a melhor solução seria algo integrativo. Seria um diálogo perene, né, contínuo com o judiciário. E não somente com o judiciário. Acho que a gente podia fazer o seguinte, acho que nesse comitê era possível também que o Ministério Público participasse, que a Defensoria Pública participasse, que a Polícia participasse. E aí o primeiro ato da gestão, em 2019, foi sugerir ao então presidente do tribunal, desembargador Tuti Meis, e ao então corregedor, desembargador Fernando Torinho, atual presidente, que se criasse o Comitê da Justiça. E em abril daquele ano, o comitê foi criado. E aí, periodicamente, nós nos reuníamos e levávamos as grandes pautas, as grandes dificuldades da advocacia para discutir ali. E acho que a gente acabou entregando muita coisa. Na verdade, o comitê foi uma ferramenta fundamental, sobretudo naquele período da pandemia. Sim. Né, em que a gente precisava reinventar o funcionamento da máquina. A questão da liberação de alvarás, a questão das perícias, enfim, foi muita coisa que acabou sendo construída. Os despachos virtuais, né, que surgiram ali no Comitê da Justiça. Muitos desses avanços, eles passaram pelo Comitê da Justiça, ou surgiram na Foram verdade até lá. propostos. Surgiram no Comitê da Justiça. Na verdade, o despacho virtual em 2019... O comitê para organizar tudo. Foi. E aí houve um intervalo, mas agora o presidente Fernando Torinho reativou o comitê com outro nome, mas com a mesma lógica. Né? Eu acho, não sei quem... Acho que é o próprio Wagner quem participa.
das reuniões, mas assim, sem dúvida é um exemplo também a nível nacional. Acho que a gente precisa dialogar mais com o judiciário, a gente plantou essa semente, ela está germinando e acho que ela começa a entregar resultados. Em 2019, eu chamei o desembargador Tutmés, eu disse, Tutmés, você vai ganhar um prêmio Inovário, eu tenho um projeto aqui para você, não é nem meu, o prêmio é seu. Despacho virtual, antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí tu te disse, como é que funciona? Eu disse, você vai abrir uma aba lá no Ságio, cada magistrado vai ter uma aba lá, ele disponibiliza os horários para despachar com o advogado remotamente. Não precisa o advogado sair daqui para ir lá para Major Isidório, né, para Delmiro Gouveia, vai fazer o despacho todo online. Sim. E aí eu lembro que na época alguns magistrados resistiram. E aí tu me disse, Val, não vai decolar. Tem alguns que estão resistindo, tal, nós respeitamos. Quando foi em março de 2020, vem a pandemia. E de onde é que sai a normativa do despacho virtual que o CNJ adotou? Daqui de Alagoas. Do Comitê da Justiça. Que maravilha. Né? A gente mandou para lá, os representantes de ordem Eu fico feliz abraçaram. com isso. E aí a gente foi, e o despacho virtual já é uma realidade. Né? Uma realidade Até hoje, viu? Eu até estava hoje. semana passada no Fórum do Barro Duro e o assessor chegou, doutor, você tem 3 despachos virtual, um de 4, um de 5, você olha assim. Mas assim, eu acho que os parabéns, sobretudo, vão para aqueles que acreditam no projeto. Sim. Né? O próprio Judiciário abraçou a causa, o Ministério Público abraçou, a Defensoria Pública participava também, todo mundo ia, e como ainda vai. Agradecer também a Wagner, a diretoria atual, Sim, Natália, que mantém isso sim. vivo, o Léo, né? a Anne, o Vitor, que mantém essa gestão, né? ferramenta rodando. Então, acho que é isso. É sempre reinventar, nunca se conformar. Então, Ali, quem assiste podcast pode dizer, mas esse pessoal parabeniza tanto, né? Mas como é que a gente não vai parabenizar duas pessoas como essa? Você deve ser um bando de mentiroso, né? Eu estou feliz e satisfeita. Muito, muito, muito Demais. obrigada. Uma honra. Esse nosso momento veio a agregar, né? Obrigada. Acredito que quem nos assistiu tem produto para assistir, para ir buscar, para ir pesquisar. E eu fico muito feliz. E contem conosco. E Pávida e o marido da Laura. Chama ela de amarela, você quer chamar? Chama. Amarela. Chame. Não, ela tá acostumada Ela já. tá, tá pode chamar, acostumada. chame. Pra Você responder. quer que eu Vai. chame porque você foi no comício e eu sou no Chama, podcast. chama. Laurioli, com respeito. O Nival tá dizendo que você é como é girl, mas Yellow Girl. Yellow Girl Yellow dele, Girl. minha filha. Tá entendendo? Gente, brigadão, viu? Obrigada. Fala Bel. direito. Uma honra.